1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler na NVI. Os que encontraram, digam amém. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar, pedindo a Deus que abra a nossa compreensão. Fale com Deus nesse momento, peça a Ele que ministre o seu coração e a sua mente. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que nesta noite abra a nossa compreensão e torne a Tua palavra viva e real para todos nós. Se o Senhor não agir nas nossas mentes, nas nossas almas, nós não vamos compreender, nós vamos ter dificuldades, alguns vão ficar distraídos, outros vão até adormecer, mas se o Teu Espírito agir, então seremos vivificados. E conseguiremos, ó Deus, não apenas compreender a Tua palavra, mas aplicá-la nas nossas próprias vidas.
concede-nos essa graça na nossa individualidade e também na nossa coletividade, como comunidade, como povo de Deus aqui congregado. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, então nós vamos meditar nesse texto sobre o tema que em Cristo todos nós somos chamados para crescer. E as Escrituras, de ponta a ponta, como os irmãos já estão lendo em Coríntios e leram também Romanos recentemente, elas nos mostram que o cristão, que os crentes em Jesus, eles devem seguir um caminho de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual necessariamente precisa afetar todas as áreas da vida do crente, não apenas algumas áreas. E o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Coríntios, ele denuncia um problema que existia naqueles dias na igreja de Corinto e que infelizmente existe ainda hoje nos nossos dias, nas nossas igrejas, que é o que nós podemos chamar de uma espécie de infantilidade espiritual, na qual muitos irmãos vivem ainda quando deveriam já estar maduros, já deveriam ser sêniors, estão ali agindo, se comportando de maneira infantil. As consequências mais comuns em pessoas que são emocionalmente imaturas são os conflitos recorrentes nas relações horizontais. Então, esse é o primeiro aspecto. Uma pessoa que não amadureceu na fé, ela persistentemente tem problemas de relacionamento com as pessoas. Isso porque essas mesmas pessoas têm dificuldade para lidarem com as frustrações. Essas mesmas pessoas têm dificuldades para lidarem com as críticas e por isso permanecem infantes espirituais. Um outro fator relevante, que eu me lembro de ter lido, de Daniel Goleman, psicólogo, é que as decisões que são tomadas, muitas vezes, impulsivamente e sem reflexões, elas trazem problemas graves para as pessoas. E tomar decisões impulsivamente também é reflexo de imaturidade. Essas pessoas enfrentam problemas no trabalho, na sua própria família e também no corpo de Cristo, na igreja. E por que é que elas enfrentam problemas? Porque elas não conseguem resistir bem às pressões que são próprias de uma vida adulta. Todo mundo que é adulto precisa estar pronto e preparado para lidar com pressões aqui e ali. E, dentre outras coisas, essas mesmas pessoas que são infantes espirituais, quando deveriam já ser maduros espiritualmente, são pessoas que têm uma imagem, uma autoimagem, via de regra, muito frágil. Qualquer coisa é suficiente para demoli-lo, para demoli-la, e ela se fragiliza rapidamente e se ressente muito facilmente. Um autor que eu gostava muito de ler na minha mocidade, Paul Tournier, dizia que a falta de maturidade emocional e espiritual não apenas prejudica as pessoas nos relacionamentos, mas também vai afetar a identidade dessa mesma pessoa. A identidade fica mal construída, mal elaborada, e a pessoa tem recorrentemente dificuldade de reconhecer a si mesma. E por isso é tão mutante. E por isso acompanha tanto as ondas, os vais e vens que o mundo está constantemente soprando sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Eu gostaria de dizer, irmãos, nessa noite, que na igreja nós temos os dois grupos. Nós temos os maduros e os imaturos. Os dois grupos estão presentes, inclusive, na nossa igreja. Agora, segundo esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, uma prova de maturidade, ou da maturidade cristã, ela vem quando nós reconhecemos a soberania de Deus. Ela vem quando nós vivemos um cristianismo cristocêntrico e não antropocêntrico, não centrado no homem. Quando nós trabalhamos com todo o nosso coração, numa forma de atitude, que primeiro é interna,
pela edificação do corpo de Cristo. Quando nós trabalhamos, quando nós laboramos pela nossa própria edificação espiritual e usamos, sempre que possível, da sabedoria que vem de Deus. Então eu pergunto a vocês que estão aqui nesta noite, você ou vocês querem crescer? Amém? Vocês querem crescer ainda mais? Querem crescer na graça do Senhor? Querem continuar crescendo? Para se tornarem mais e mais, como nós meditamos hoje pela manhã, na ministração da palavra, na semelhança de Jesus Cristo? Então vamos permitir que a palavra de Deus nos ajude nesse crescimento que é individual. Eu não posso crescer por vocês, nem vocês podem crescer por mim, isso é personalíssimo. Você cresce, eu cresço e cada um de nós precisa crescer. Se nós formos uma comunidade de gente madura espiritualmente, toda a igreja vai se apresentar aos de fora e ao mundo como uma comunidade de gente madura na fé. Ou pelo menos que a média de maturidade é maior do que a média de imaturidade. Então, olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 3, você vai mantê-la aberta o tempo todo, porque Paulo vai nos dizer nos primeiros 4 versos que existem na igreja os que crescem e os que não crescem. Eles estão, como eu disse, presentes. E Paulo lamenta aqui não ter podido instruir em Corinto em um nível mais elevado. Ele queria ter trazido uma palavra mais pesada, mais consistente, não é? Uma carne mais substancial para aqueles irmãos. E por que ele não conseguiu fazer isso? Porque eles não haviam amadurecido ainda. Veja aí no versículo 1. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Então, aqueles irmãos, em sua grande maioria, em vez de serem pessoas dirigidas pelo Espírito, eles eram muito mais dirigidos pelos seus sentidos naturais. Isso é próprio também da imaturidade. Uma pessoa que é dirigida apenas pelos seus sentidos naturais. E quando Paulo disse que eles eram carnais aqui, ele quis dizer, lamentavelmente, que eles ainda se comportavam como crianças na fé. Essa é a primeira leitura que nós precisamos fazer de uma pessoa carnal. Neste texto do apóstolo Paulo, são de pessoas crianças na fé. E as crianças não se comportam como pessoas maduras. E as crianças não se alimentam de alimento sólido. Elas querem leite, 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 né? Era o que eu pedia para minha mãe, quando era criança. Mãe, eu quero leite. Cadê o meu leite? Né? Tinha que estar lá pronto, né? A mamadeira, o copo de leite, estava tudo lá pronto, preparado. Mas houve um momento, né? Não que eu deixei de tomar leite, e eu ainda continuo gostando, em que eu migrei do leite para um alimento mais sólido. Agora, irmãos, Paulo, servo do Senhor, ele vai fazer uma ligação aqui. Ele vai ligar aqui o ser carnal, ou seja, uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, que não é dirigida pelo Espírito, ao modo como aquelas pessoas agiam, se comportavam. O ser estava conectado com o agir. Isso vale para nós hoje. Quem nós somos se revela em como nós agimos. Veja aí o verso 3. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Quando a gente menciona essa palavra em nosso contexto cristão contemporâneo hoje, muitas coisas vêm à nossa mente, não é mesmo? A gente diz assim, fulano é muito mundano. Olha lá o que ele está fazendo. Olha como é que ele está se comportando, não é? Mas nós devemos entender, e eu queria recuperar isso aqui com vocês nessa noite, que neste texto, não é? E neste contexto, Paulo está associando a mundanidade às invejas e divisões presentes naquela igreja. Então, ser mundano aqui para Paulo, nesse caso aqui, era ser uma pessoa imatura, invejosa e que trabalhava, às vezes, sutilmente para criar divisões dentro da igreja.
Vocês entenderam, irmãos? Amém? É isso que é ser mundano nesse texto e nesse contexto, segundo o apóstolo Paulo. É uma pessoa que está ali atuando para dividir os irmãos, para apartar os irmãos, para criar um cisma, para faccionar a igreja. E era o que eles estavam fazendo. E ele continua, olha aí na sua Bíblia. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Não há nada mais mundano que isso, irmãos, do que perverter a unidade dentro do corpo de Cristo. E nós devemos pedir a Deus nessa noite graça para não sermos mundanos. E não trabalharmos, consciente ou inconscientemente, para perverter essa unidade do corpo de Cristo. Então, a partir do versículo 5, Paulo vai nos falar sobre um aspecto que aqueles irmãos imaturos, crianças na fé, que já deveriam ser gente grande, espiritualmente falando, precisavam entender. E que segundo ponto é esse? Eles precisavam entender que era Deus e somente Deus, como nós cantamos, que dá o crescimento. Porque as pessoas ali em Corinto, elas pressupunham que ser de Paulo, ser de Apolo, ser de Pedro, os tornavam pessoas mais importantes, os tornavam pessoas melhores. Mas tudo isso, na linguagem de Paulo, cheio do Espírito Santo, era uma grande tolice, era uma grande besteira. Paulo, assim como Apolo e os demais obreiros, eles eram, vejam o que diz o texto bíblico no versículo 5, apenas servos por meio dos quais eles vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Portanto, irmãos, os apóstolos e pessoas como Apolo e outros servos deveriam ser vistos apenas como servos de Deus, nada mais que isso. Lá no original, vocês sabem que servos aqui é diáconos. Eles deveriam ser vistos como diáconos, como pessoas que estavam servindo, usando o que de Deus eles receberam. Então, usando a metáfora da agricultura, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem faz crescer, versículo 6. Então, eles deveriam tirar o olhar faccioso, divisionista deles, dos servos de Deus, e colocá-los apenas na pessoa de Deus. Irmãos, eu creio que isso é uma palavra de Deus para nós. Nós devemos tirar os nossos olhos do homem e colocar os nossos olhos em Deus, porque Deus é a única pessoa que pode te fazer crescer, que pode te tornar uma pessoa melhor, que pode te tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Veja o que ele diz no 7º versículo, nem o que planta, nem o que rega, ou seja, nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém mais, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. A ênfase que aquelas pessoas na igreja de Corinto estavam dando às lideranças, era errada, e o pior, ela era mal motivada. Você sabe que motivação nasce do coração. Ela estava mal direcionada naquele momento. Portanto, irmãos, Paulo, Apolo, Pedro e as pessoas que trabalhavam na obra de Deus, tinham, segundo Paulo, apenas um propósito, e eu penso que nós, como liderança aqui na igreja, Romanos 12, igreja cristã, temos também um só propósito, qual é? De sermos cooperadores na obra de Deus. Amém? É esse o desafio seu e meu. É a única vez nas Escrituras em que nós lemos essa palavra, cooperadores de Deus. Sabe o que significa cooperadores de Deus? Se você for olhar lá no original, significa uma pessoa que está lado a lado com Deus. Mas não é um lado a lado de igualdade, é um lado a lado em que você diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? E servi-lo como cooperadores na sua grande e maravilhosa obra.
E diz o texto que cada um será recompensado por Deus. Quem é liderança na obra de Deus, como eu exerço essa função pela graça de Deus, nós não somos recompensados, e nenhuma liderança de nenhuma igreja no mundo é recompensada por pessoas facciosas, divisionistas. Não são essas pessoas que vão recompensar os líderes. Quem nos recompensa é Deus. Quem recompensa os servos de Deus é unicamente Deus. E graças a Deus, porque Paulo não aderiu àquele movimento faccioso e divisionista. Ele percebeu o erro e ele imediatamente os censurou. E os exortou a mudarem a posição deles. Então eles seriam recompensados por Deus, olha aí na sua Bíblia, de acordo com o seu próprio trabalho. Queridos irmãos, quem é líder na obra de Deus, quem faz qualquer coisa para Deus, o que quer que seja, não deve esperar recompensas dos homens, mas deve servir a Deus fielmente nessa vida que é brevíssima, aguardando do Senhor a recompensa gloriosa que Ele dará. Isso precisa estar claro aqui dentro de nós, permanentemente, persistentemente. Os coríntios deveriam entender que eles eram a lavoura de Deus, versículo 9, veja aí. Enquanto cada pastor, como Paulo, que era apóstolo, como Apolo e como outros irmãos, trabalhavam à sua maneira, usando os dons que eles receberam de Deus, usando as habilidades que eles receberam de Deus, mas agindo o tempo todo como cooperadores, como pessoas que estavam ali do lado do Senhor, submissos à vontade de Deus. Mas o que eles precisavam entender é que nessa lavoura de Deus, o agricultor por excelência era apenas o Senhor. Ele é o agricultor por excelência, nós somos os peões, os lavradores, que estamos ali do lado, fazendo as coisas, mas quem realiza a sua obra é o Senhor Deus. E eu gostaria de dizer, é Deus no começo, é Deus no meio e é Deus no fim. É assim que Deus realiza a sua grande obra. Agora, irmãos, segundo Paulo, e aqueles irmãos, e nós precisamos entender isso, eles precisavam, e nós ainda precisamos entender, que crescimento envolve, segundo Paulo, veja aí a partir do versículo 9 ainda, uma espécie de edificação. Ele vai introduzir essa nova metáfora para explicar a natureza da igreja, a natureza do povo de Deus. Porque a igreja, segundo Paulo, ela também é como um edifício. Segundo Paulo, o edifício de Deus. É como um edifício. E é interessante a gente observar aqui que o apóstolo Paulo, ele vai se colocar ousadamente, mas eu creio que humildemente, como um sábio construtor. Como é que ele conseguiu se tornar um sábio construtor? Veja aí o versículo 10. Conforme a graça de Deus que lhe foi concedida. Foi por isso que ele conseguiu lançar o bom alicerce. Com a sabedoria que Deus deu a ele, ele anunciou o evangelho àquela igreja. Ele ensinou a palavra de Deus, falou de Jesus a eles, mas ele disse, mas agora tem outro que está construindo sobre esse alicerce. Quem é esse outro? Eu entendo que ele estava se referindo ao Apolo, aos demais pastores, aos demais obreiros que estavam realizando a sua obra, porque ele já não estava mais em Corinto, por isso ele estava escrevendo aquela carta. Paulo não tinha dúvidas de que aquilo que ele havia feito, o alicerce que ele havia lançado, era algo correto. Mas ele está aqui lançando um aviso, uma advertência a todos aqueles obreiros que estavam trabalhando na igreja de Corinto e aos obreiros que trabalham hoje na obra de Deus. A todos aqueles que trabalhariam a partir do fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Veja o que ele diz. Ele diz, contudo, veja cada um como constrói. Ou seja, nós precisamos ser cautelosos para termos a certeza, cada um de nós,
de que estamos sendo fiéis ao que de Deus nós recebemos. Não basta você ficar falando de Jesus apenas à sua maneira. As pessoas estão criando tantas coisas estranhas e introduzindo dentro dos cultos, dentro das nossas igrejas evangélicas, que você tem dificuldade de reconhecer como até uma igreja cristã. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser fiéis ao que nós recebemos do Senhor e da palavra dEle. Amém? Importa que nós sejamos fiéis no legado e na responsabilidade que Deus nos tem dado. Veja o verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E foi isso que Paulo fez na fundação daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele apresentou puramente a mensagem de Jesus Cristo àqueles irmãos. É uma mensagem límpida, cristalina, foi isso que ele trouxe a cada um deles. Então, todo o trabalho na nossa vida espiritual e todo o trabalho na vida da igreja precisa se basear na vida e obra de Jesus Cristo. Qualquer coisa estranha a isso deve ser expurgada do nosso meio. Nós devemos repelir, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque isso tem feito um mal terrível nos nossos arraiais Brasil afora. Então, aqui ele vai passar a dizer como as pessoas estavam, e infelizmente ainda hoje, estão atuando na obra de Deus. Isso nos dá algumas amostras, e ele vai nos dar aqui algumas amostras dos materiais que estavam sendo usados e que metaforicamente, ainda hoje, são usados na realização da obra de Deus. Quais são esses materiais? Veja aí, versículo 12, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Seja o que for usado, vocês notem que ele começa com coisas valiosas e termina com coisas que são facilmente desprezadas e que com fogo serão rapidamente eliminadas. Seja o que for usado, Paulo diz no versículo 13, vai chegar um momento em que aquilo que nós fizemos, a maneira como nós fizemos, será revelada. Será mostrada, diz a NVI. Ou seja, vai ficar evidente o que estava no nosso coração e a qualidade do nosso serviço. Vejam vocês vêm à igreja e vocês se assentam no culto, participam no louvor, adoram a Deus e ficam aqui sentados. Faria algum sentido você vir à igreja e ficar sentado no hall? Não tem sentido nenhum. Mas essa é a maneira como algumas pessoas tratam as coisas de Deus, não as levando a sério como deveriam levar. Então, ninguém pode pensar, irmãos, que pode fazer alguma coisa para Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, e vai ficar por isso mesmo, porque Paulo diz aqui, cheio do Espírito, o dia trará a luz, a consistência ou não daquilo que nós estamos fazendo para Deus e da maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus virá à tona. Você pode até enganar algumas pessoas, nós podemos até fazer com que as pessoas pensem que vai tudo bem quando não vai nada bem. Mas um dia, essas coisas vão ser reveladas pelo fogo. O fogo de Deus vai revelar essas coisas. E Paulo está sendo muito cristalino aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O que nós fazemos para Deus, olha aí no texto bíblico, permanecerá ou será reduzido a cinzas. Uma coisa ou outra, tudo depende da consistência, da maneira como nós estamos cuidando da nossa vida espiritual e da maneira como nós estamos servindo a Deus. Se um dia você estiver varrendo essa igreja ou qualquer igreja, ou servindo em qualquer trabalho humilde, faça da melhor maneira possível. Porque isso que você está fazendo é para Deus. Não é para mim, para o conselho da igreja, não é para a instituição, Romanos 12, é para Deus. Deus vai um dia, a gente entende isso, provar a qualidade da vida de cada um, da obra de cada um. E é engraçado porque a gente entende aqui, sem nenhuma dúvida,
Quem tem empresa aqui vai entender o que eu vou dizer. Né? Algumas empresas, para conseguir um determinado certificado, um ISO, elas têm que receber a visita do auditor. E o auditor vai auferir ali uma série de coisas para verificar se aquela empresa pode receber o certificado. Pois bem, na sua vida espiritual e na nossa vida como igreja, no nosso trabalho na obra de Deus, quem faz esse exame, segundo Paulo, é o próprio Deus. É Ele quem passa em revista os seus exércitos, ao seu povo. É Ele quem visita e averigua o que está acontecendo na intimidade de cada um. Você vê que mais uma vez aqui, no texto, porque é a segunda vez eu notei, Paulo vai falar da recompensa para todos aqueles que operam e que servem no corpo de Cristo. E ele faz isso porque todos nós estamos trabalhando nesse edifício. Nós somos o edifício e nós trabalhamos no edifício. Usando a linguagem de Paulo. Veja aí o versículo 14 e 15. Se o que alguém construiu, permanecer, esse receberá recompensa, mas se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Parece que Paulo está falando aqui, do que muitos crentes antigos já aprenderam no início da sua fé. Ele está falando de galardões, de recompensas que Deus tem para o seu povo. Então, há no horizonte do povo de Deus um acumulado sem precedentes, diz a Bíblia, de galardões e de recompensas que Deus tem reservado para o seu povo. Glória a Deus por isso. Isso precisa te motivar. Isso precisa nos motivar. Mas, infelizmente, Paulo está dizendo aqui que algumas pessoas não vão receber desses galardões, ou vão receber menos. Na linguagem de Paulo, eles vão ter prejuízo. Eles vão ter perdas, vão sofrer danos, mas não vão perder a salvação. Então é possível que uma pessoa seja crente, quando partir desse mundo, vai estar no céu, vai morar no céu por toda a eternidade, mas de alguma forma perderá bênçãos que na eternidade passada, pedagogicamente falando, Deus decidiu que queria dar ao seu povo amado. Eu espero que vocês, como filhos amados, recebam de tudo que Deus tem para vocês. Mas isso requer de vocês um cuidado na maneira como vocês estão conduzindo a vida espiritual de vocês, um cuidado na maneira como vocês estão servindo a Deus. Não sirvam a Deus de qualquer maneira. Um dia Ele vai passar em revista a sua vida. Eu espero, usando a linguagem de Paulo, que vocês não tenham prejuízos na eternidade, mas que vocês tenham, para a glória de Deus, muitos ganhos. E essa é a consequência, irmãos, diz Paulo, de um viver carnal. Essa é a consequência do subdesenvolvimento espiritual, da infantilização espiritual, de uma pessoa que poderia estar maduro, um homem maduro, uma mulher madura na fé, ensinando o outro, discipulando o outro, está ali, preocupado com picuinhas, com coisas que não edificam, que não acrescentam absolutamente nada. É a perda de galardões e de recompensas. Se você demora a crescer, você está correndo o risco de perder bênçãos que Deus tem reservado para você, não neste mundo. Eu não vou aderir, porque nós não aderimos à teologia da prosperidade, não neste mundo. O melhor que Deus tem para você não é aqui. Definitivamente não é aqui. Observe uma pessoa que viveu bem, com 85, 90 anos, e veja o vigor dessa pessoa. Eu estou sendo irônico aqui. Não tem vigor. O vigor ficou para trás. Mesmo que ele tenha tido muitos ganhos nessa vida. Os ganhos que Deus quer dar ao seu povo, essencialmente, estão na eternidade. Embora aqui e ali Ele nos abençoe misericordiosamente. Outra coisa, irmãos, não reconhecer o mérito na realização da obra de Deus,
ou que o mérito na realização da obra de Deus é todo de Deus, consiste em um pecado. É Deus quem nos dá graça para fazer o que Ele quer que nós façamos. E se nós temos recebido de Deus alguma coisa e não estamos servindo a Deus com esses dons e essas habilidades que Deus nos deu, nós estamos incorrendo em pecado. Sabe por quê? Eu interpreto esse texto como uma espécie de ignorância deliberada do propósito santo que Deus tem com cada um de nós. Deus tem um propósito que é santo com a sua vida. É bonito, é especial. E você precisa levar isso muito a sério. Nós somos o templo do Espírito de Deus. E nós devemos viver como tal. Nós somos templos do Espírito ambulantes, andando por onde quer que nós vamos. Nós precisamos viver como templos do Espírito Santo. Amém? Veja o que o texto nos diz. Vocês não sabem, verso 16, que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, atentar contra esse santuário, que somos nós, pode levar alguém ao juízo. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vamos cuidar muito bem do nosso testemunho. As pessoas precisam ver Jesus nas nossas vidas. As pessoas estão carentes de Jesus. Elas precisam de você. Deus, na sua sabedoria, colocou você no lugar certo, com as pessoas certas. Tem gente que Ele quer salvar. Eu não faço ideia, mas eu sei que isso é verdade. Agora, irmãos, para concluir aqui a nossa mensagem, o crescimento, ele está associado à sabedoria de Deus. Veja aí a partir do versículo 18. Você vê que Paulo vai voltar aqui a um problema que ele tratou no início do nosso texto. Porque as pessoas queriam se associar a gente importante, não é verdade? As pessoas de sucesso. Porque dessa forma elas seriam conhecidas como gente sábia. Olha aqui, eu estou do lado dele. Está vendo? Ele é sábio, ele é inteligente, ele é importante, eu também sou. Eu estou do lado dele, não é? E queriam dizer que com isso já eram crescidos, já eram maduros. Mas fica claro aqui que a sabedoria que os irmãos da igreja de Corinto estavam adotando era uma sabedoria mundana. Aquilo que dá orgulho e aquilo que envaidece os homens está, segundo Paulo, no patamar da loucura. Cada um de nós precisa reconhecer isso. Por quê? Porque eles deveriam compreender, e nós também nessa noite, que os arrogantes, que os ensimesmados, as pessoas que são cheias de si, podem ser levadas ao inferno se não se arrependerem. É por isso que eu tenho dito muitas vezes, me perdoem em repetição, não há lugar na vida cristã para o orgulho. Se tem algum líder, algum irmão, alguma irmã que é orgulhoso, que é orgulhosa, isso é terrível, isso é catastrófico. Vamos pedir a Deus todos os dias, Senhor, faça uma demolição do meu orgulho, porque não tem espaço na vida com Deus para isso. Nós precisamos descer, e descer para que Ele cresça, e Ele suba, e Ele seja exaltado, e deixa Deus te exaltar na hora certa. Vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Versículo 19, a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Portanto, os pensamentos daquelas pessoas, como os irmãos de Corinto, porque eles são irmãos em Cristo, não é? Paulo os trata assim, eles eram pensamentos fúteis, e ele cita o texto do Velho Testamento. Em algum momento, eles seriam apanhados na sua astúcia, porque é isso que Deus faz com os soberbos, com os ensimesmados, com os orgulhosos. Tem um momento em que Ele os pega, quando eles não estão esperando. Então, antes de qualquer coisa na nossa vida, vamos descer. Amém? Vamos descer primeiro nos nossos joelhos. Vamos dizer, Jesus Cristo é meu Senhor, é meu mestre. Ele é que eu sigo.
né? E Ele me deu o modelo perfeito, e eu quero trilhar esse caminho. Verso 21, ninguém deve se gloriar em homens, para obter qualquer benefício que seja, como os coríntios queriam. Porque fazer isso, irmãos, seria trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Isso não é sábio. Nunca troque a glória de Deus pela glória de nenhum homem. Um dia, Deus prometeu que Ele vai glorificar o seu povo. O pastor Luiz Antônio pregou sobre isso hoje pela manhã. Ele vai glorificar o seu povo, mas nós ainda não chegamos lá. Vamos deixar Deus fazer isso na hora certa, no momento certo. Amém? É engraçado que quando nós abraçamos a sabedoria que vem de Deus, nós nos gloriamos apenas nele. Apenas em Deus, apenas no Senhor, não é? E nós nos dispomos a servir a Deus humildemente. Nós nos dispomos a servir a Deus alegremente. Eu já vi pessoas fazerem coisas para Deus com um espírito muito amargo. Quando eu vejo isso, eu sempre digo assim, é melhor não fazer. Não faça isso. As coisas para Deus têm que ser feitas com muita alegria, eu diria até com exuberância, com regozijo, com alegria, que domina o nosso coração, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E nós queremos que isso seja algo que glorifique o seu nome. Agora, por que é que vale a pena nós nos gloriarmos em Deus? Eu estou quase concluindo essa mensagem. É porque se nós estivermos em Cristo Jesus nos gloriando dele, nós já teremos tudo. Tudo que nós precisamos. Como diz o salmista Davi, nada nos faltará. Nós vamos ter tudo. Veja o que o texto nos diz. Todas as coisas são de vocês. E ele destaca, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Amém, irmãos? Eu queria concluir essa mensagem, aplicando ela nas nossas vidas. Nós vamos orar, encerrar o nosso culto a Deus. Amém? Em primeiro lugar, busque a Deus para crescer espiritualmente. Não se contente com a infância espiritual. Queira crescer, queira ser maduro, queira ser alguém no corpo de Cristo pronto para ajudar as pessoas, com a palavra do Senhor, com uma atitude firme, de forma que as pessoas olhem para você e vejam assim, ali está um homem maduro, com quem eu posso contar, ali está uma mulher madura, com quem eu posso contar. Coloque seus olhos no Senhor, e no Senhor somente, ainda que algum servo de Deus lhe sirva de inspiração. E eu não vou negar que isso é uma realidade, isso é uma realidade da minha vida. Muitas pessoas me inspiraram e me inspiram até hoje, mas meus olhos estão no Senhor. Porque esses homens que eu admirei, onde eles estão? Na glória. E o corpo deles já foi sepultado. Claro que eu tenho pessoas que estão vivas, que eu ainda admiro e que me inspiram bastante também. Em segundo lugar, irmãos, é Deus quem faz com que a sua obra cresça, tanto na igreja como um todo, quanto nas nossas vidas, individualmente, como seus filhos. Vamos procurar desenvolver a nossa salvação. Amém? Como filhos amados. Vamos procurar fazer com que aquilo que Deus nos deu cresça, expanda, se torne algo maior. Vamos fazer disso a nossa pauta de oração diária. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher melhor para a glória do Teu nome. Em terceiro lugar, uma vez salvo, como eu creio que é o caso da maioria dos que estão aqui nessa noite, faça o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus, como eu disse nessa mensagem, é uma questão de atitude. É uma questão de atitude. E eu quero relembrar a vocês que a nossa vida nunca pode ser tratada, nossa vida espiritual, como algo secundário, como algo banal. Nós precisamos tratá-la como algo prioritário, como algo que demanda de nós o maior esforço, o maior empenho, a maior dedicação. E por último, irmãos,
Uma expressão da sabedoria de Deus, que é considerado uma loucura para o mundo, é que nós não precisamos brigar. Nós não precisamos nos comportar animosamente uns contra os outros, buscando espaço, buscando lugar ou buscando ocupar o lugar de quem quer que seja. Por que isso é necessário? Porque em Cristo nós já temos tudo. Se nós estamos em Cristo, nós já temos todas as coisas, nós já possuímos todas as coisas. Só uma coisa nós não possuímos: a nós mesmos. Não é isso que o texto nos diz? Veja aí, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo. Se você está em Cristo, você terá acesso a tudo. Mas lembre-se, você não pertence a você, você pertence a Deus. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero aqui fazer um apelo a vocês que estão aqui nesta noite. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer deixar a infância espiritual, as coisas pueris da vida cristã, aquilo que muitas vezes te coloca num caminho de conflito, de atrito com outras pessoas, aquilo que faz com que você seja um alimentador, um retroalimentador de problemas dentro da igreja, na sua família, no seu trabalho. Mas sob as luzes da palavra de Deus, do Evangelho eterno, você recebeu essa palavra nessa noite. Eu quero apelar a você para que venha aqui no altar com uma oração: Senhor, eu quero crescer. Ou quem sabe, eu quero continuar crescendo, meu Deus. Ajuda-me a romper com esse pecado de atentar contra o santuário de Deus, atentar contra a igreja, atentar contra o povo de Deus, atentar contra o meu irmão e atentar contra a minha própria vida espiritual. Chega de letargia, de morosidade. Vem aqui no altar, se você entendeu a palavra de Deus, não importa se nós vamos nos avolumar aqui, é o momento final no nosso culto. Vem aqui com uma oração: meu Deus, eu quero crescer, eu quero ser maior de idade espiritualmente, para a glória do Teu nome. Fale com Deus nesse momento, abrindo o seu coração para Ele, com toda a sua sinceridade, com todas as suas forças. Deus deseja te usar grandemente. Ele te deseja usar de formas visíveis e invisíveis aos homens. Ele deseja que você seja um amparo para muitos, um consolo para aqueles que estão abatidos, um exemplo de estabilidade na fé, de alguém que está firme, que está caminhando, que está crescendo, até aquele dia em que Ele vai te chamar à presença dEle e vai te recompensar com muitos galardões. E Ele vai dizer: entra, meu servo, no descanso do Senhor. Bem feito o seu trabalho, servo fiel, serva fiel. Pai Celestial, obrigado por estarmos na Tua casa nesta noite. E a nossa oração aqui no altar, aqui na Tua casa, é uma só. Meu Deus, nós queremos crescer. Meu Deus, nós queremos romper com aquilo que muitas vezes tem nos travado como Teu povo, de alcançarmos a maturidade que o Senhor deseja que nós tenhamos em nossa vida cristã, em nossa vida comunitária, como igreja, como noiva do Senhor aqui nesse mundo. Ajuda-nos, como Teu povo, a romper com tudo aquilo que nos prende,
e que dos céus venha a tua graça renovadora, fortalecedora, sobre cada um de nós, e que a partir de hoje o teu povo cresça e cresça e cresça, por tua graça, por tua misericórdia, e sejam usados pelo Senhor, não apenas aqui na Romanos 12, Igreja Cristã, mas onde quer que o Senhor os leve mundo afora, em nome de Jesus. Concede-nos a tua graça, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos teus filhos, que humildemente se colocaram diante de ti, aqui nesse santo altar, e também aqui na tua casa, neste templo separado para a tua glória. Leva-nos em paz, dê ao teu povo uma semana de vitórias, vitórias sobre o pecado, vitórias sobre o mundo, vitórias sobre o diabo. Dê ao teu povo a graça de viver em santidade, e que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, para edificação do corpo de Cristo, para que o mundo veja o quanto nós nos amamos. Concede-nos dessa graça, é a nossa súplica, é a nossa petição, e leva-nos